Amados irmãos, ontem tivemos mais um dia de reunião para leitura, explicação e aplicação do capítulo 15 de 1 Coríntios. Dessa feita, fizemos a leitura do versículo 12 até o 19, onde Paulo faz uma ligação íntima entre a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Jesus Cristo. Como vimos nos versículos passados, do 1 ao 11, havia um grupo infiltrado, na verdade eu não digo que seja infiltrado, mas irmãos que tinham vindo da cultura greco-romana, na cidade, dentro ali da cidade de Corinto, que ainda cultivava dentro das suas mentes a ideia que os gregos tinham de ressurreição, que a carne era intimamente má e o espírito intimamente bom. Então não tinha como conceber na mente deles essa ideia de que houvesse um momento depois da morte onde seria unido o corpo que já tinha sido destruído, que era mal por causa da maldade, e o espírito que era bom. Não havia como conceber essa ideia, essa formatação. Então Paulo inicia, em primeiro lugar, chancelando, trazendo à mente dos irmãos, e agora a nossa, a ressurreição de Cristo, a certeza que ele ressuscitou. E agora cola um no outro a ressurreição de Cristo com a futura ressurreição dos mortos. Chegando ao ponto de falar que se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Deixando assim as duas unidas. Ou houve as duas, ou haverá as duas, ou nada. Essa é a leitura que faremos, que fizemos ontem, sábado, no nosso culto doméstico, com os irmãos, com a minha família, os irmãos aqui de perto que vieram nos visitar. E agora estou também passando à frente para que aqueles que não compareceram, os irmãos de outra cidade, que já estão morando longe, aqueles que não puderam vir, possam ter esse privilégio de acompanhar essa leitura. Isso é muito precioso para nós. Sabemos que o Evangelho, a palavra de Deus, é o poder do próprio Deus para salvar aqueles que estão perdidos. Assim, agradeço a todos os irmãos que compareceram ontem, agradeço aos irmãos também que não pôde vir, mas sei que estão presentes com a gente em espírito, isso é muito bom para a gente. E vamos iniciar a leitura dos versos 12 até o 19, onde Paulo trabalha essa união entre a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos iniciar pelo Paulo vai fazer essa defesa ou essa ligação entre a ressurreição dos mortos com a ressurreição de Cristo ao longo desses versículos do 12 até o 19. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Paulo liga diretamente que a negação que a alegação de que os mortos não ressuscitam é a negação de que Cristo ressuscitou. Meus irmãos, Paulo nos chama a ter muito cuidado de que forma estamos crendo no trabalho e serviço que Cristo prestou. Porque não tem como tirar uma parte do seu trabalho sem anular a outra. É como dizer que eu acredito em uma parte da Bíblia. A outra não vai fazer sentido. Não acredito no Novo Testamento. Automaticamente não tem base, porque a base do Novo está no Antigo. Assim também dizer que os mortos não ressuscitam, que era típico da cultura helenizada, greco-romana, que não cria nessa ligação eterna entre corpo e alma glorificado, porque acreditavam que o corpo era unicamente mal e a alma unicamente boa. Trazendo para a vida que estamos hoje, para a vida que temos hoje, no mundo que jaz no maligno, aparentemente o corpo é mau e a alma é boa. Mas, na verdade, vivemos em um mundo em que tanto o corpo quanto o espírito padecem, principalmente quando o Espírito Santo não habita nessa pessoa. Então, temos um corpo que domina um espírito, levando os dois a perecer. Contudo, quando o Senhor, nosso Deus, adentra no interior de um homem, fazendo com que ele nasça de novo, agora do espírito e da água,
Ah, meu irmão, já não é mais o corpo que domina o espírito, mas agora o espírito que governa sobre o corpo, levando a uma condição de ser agradável diante de Deus. Não porque somos bons ou merecedores dessa tão grande graça, mas porque, por algum motivo, ele decidiu lá na eternidade que transformaria aquilo que era destrutivo em algo santo e eterno. Então essa é a primeira defesa. Tomem muito cuidado no que vocês creem. Vão para as Escrituras, como assim lhes foi ensinado, como assim vocês creram. Já no verso 13 ele disse: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Veja o quanto é íntimo essa questão. Primeiro ele fala que se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Então ele volta lá para o ponto inicial. Se Jesus Cristo não ressuscitou, tudo o que fazemos, tudo o que passamos, foi em vão. O que vocês creem é uma mentira, se Cristo não ressuscitou. Agora veja o versículo 15. Preste atenção que ele vai alterando o tom. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ele está dizendo no versículo 15 que além da nossa fé ser como tolice, inútil, sermos presa daqueles que querem nos tornar rebanho deles, também nos tornamos, assim como eles, inimigos de Deus, mentirosos, falando de coisas que Deus não fez, como se Deus precisasse disso, dando um mau testemunho, mentindo sobre Deus. Isso era o papel dos apóstolos e agora o nosso. Que falamos para os nossos filhos, falamos para os nossos amigos, falamos de uma ressurreição, falamos de uma libertação para aqueles que estão cativos dos vícios, da promiscuidade, da prostituição. Ele está dizendo que se Cristo não ressuscitou, tanto o trabalho dele, que era apóstolo, enviado por Cristo, quanto o nosso, que somos discípulos de Cristo, estamos fazendo um papel de intriga entre nós e Deus, porque estamos mentindo sobre ele. No 16, ele volta a repetir novamente. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17, ele fala: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ou seja, no versículo 17, ele diz que se Cristo não ressuscitou, aquilo que nos foi prometido, o perdão dos pecados, o batismo que recebemos, de nada serviu. Ainda estamos separados para a destruição, para a segunda morte. Ou simplesmente acabar com as folhas. Caiu, morreu, secou, como diz aqueles que têm a mente corrompida pelo pecado. Aqueles que estão totalmente entregues a esse mundo. Eles dizem, o homem não é nada. Ele apenas nasce, cresce, reproduz e morre. Isso se Cristo não ressuscitou. Mas vimos, do versículo 1 ao 11, a defesa enfática, inclusive com provas a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Lá no 17 ele fala, se Cristo não ressuscitou, a fé que temos é vã e continuamos perdidos em nossos pecados. No 18 ele vai dizer, e aqueles, inclusive Pedro, Paulo, os apóstolos, todos aqueles que deram a sua vida em nome dessa fé, morreram em vão. Isso se Cristo não tivesse ressuscitado, como é provado nos versículos do 1 até o 11, na defesa que Paulo faz da fé cristã. E no versículo 19, ele faz uma afirmação. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Em outras versões, ele diz, mais dignas de pena desse mundo. Veja, obviamente
que aqui o pano de fundo é o fato de que criamos em Cristo apenas nas palavras que ele disse, nos milagres que fez. E assim temos a crença naquelas demonstrações de poder. Não é essa a expressão máxima de que Deus está com o homem, de que Deus salvou uma pessoa, de que Deus recebeu ele como seu filho. A expressão máxima de que Deus nos aceitou é a firme convicção que aquele que um dia foi morto pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, comprou a minha cédula de dívida com Deus, tomou para si as minhas dívidas, e agora eu tenho diante do meu acumulado probatório contra mim o sangue do Cordeiro nessa cédula, onde eu não passarei pelo juízo de Deus, mas, por causa de Cristo, recebi a misericórdia de Deus. E não para me tornar rico, saudável, uma família em paz, uma pessoa sem problema, mas porque a morte está sondando, rondando a minha vida. E daqui a pouco ela subverterá os meus dias, me tornando um falecido. Aí sim, eu viverei eternamente com meu Senhor. A esperança em Deus não pode ser para esses dias, apesar que ele sim, pela misericórdia, ele consegue, além de me perdoar, cuidar da minha vida, garantir o pão de cada dia, me dar paz dentro dos problemas, transformar o meu lar, transformar a minha esposa, a minha própria vida, o meu caráter. Então, o nosso Cristo, o Deus que nos formou, ele, sim, age nesse mundo, como vimos nos milagres que ele fez ao longo do seu ministério. Muitos foram curados de cegueira, muitos foram curados de doenças terríveis, terminais até, de tudo aquilo em que hoje as pessoas correm atrás. Multiplicou pães, peixe. Contudo, aqueles que receberam esses milagres padeceram, morreram, foram levados da terra dos viventes. Mas todo aquele a quem ele perdoou os pecados recebeu uma vida eterna, recebeu uma vida para todo sempre diante de Deus. Portanto, esses poucos versículos do 12 até o 19 nos alinha a verdadeira fé, que é a crença, que é o desejo de estar diante de Deus para todo sempre. Quantos dias mais ele me der, não importa. Eu quero investir esses dias, eu quero que ele me dê alegria suficiente para esperar nele todas as coisas, seja para a vida, seja para a morte. Porque há um determinado ponto em que Paulo diz que viver é Cristo, morrer é lucro. Onde ele expressa que o fato de estar vivo em Deus é algo maravilhoso para servi-lo. Mas quando ele me abater e me tirar desse mundo, é algo ainda insuperável e maravilha. Então, meus queridos irmãos, peço a vocês, façam um exame pessoal da sua fé. O que te atraiu em Jesus Cristo? Por que você está se destinando a esses templos, a essas igrejas? Será para restaurar a sua casa? Será para restaurar os seus filhos? Sua saúde? Seu casamento? Ou é porque você está indo embora e precisa do perdão dos seus pecados? Paulo nos ensina a olhar para a eternidade, para a ressurreição de Cristo e, consequentemente, para a nossa própria ressurreição com Ele. Na sua intimidade, meu querido irmão, fale com o Senhor a respeito da sua fé. Peça a Ele uma alegria genuína da salvação. Peça a Ele dias diante dEle de alegria, porque seus pecados foram perdoados. O dono do ouro e da prata, sim, mas o ouro e a prata aqui de baixo se corrompe, enferruja e desaparece. Mas a recompensa eterna que Deus separou para os seus é imperecível, perfeita pela eternidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa fé tão preciosa. Amém.